Olá, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Como nosso querido aqui colega me apresentou, eu sou o professor Pablo. Alguns já estive aqui presente pelo andar da carruagem, pelo andar da semana. E eu estou aqui nesses poucos minutos para esclarecer alguns moldes do que será essa prova da Universidade Estadual do Vale do Ceará. O que acontece é que a UES, hoje, ela deixou de ser para muitos o plano B e passou a ser o plano A. Porque é uma prova engessada, é uma prova previsível, é uma prova boa e é uma prova que você consegue pegar os bizus. A parte de inglês, para muita gente, o inglês é o verbo to be e tal. Beleza, continua achando o verbo to be que eu pego a tua vaga na universidade, beleza? E o que acontece é que a prova da UES, ela é uma prova cujo todas as questões, as 8 questões, vão ser baseadas no mesmo texto. Isso é excelente, mas professor, aquele texto da UES, ele me assusta. É um texto enorme, né? Um texto que normalmente tem ali 145 linhas escritas. Meu Deus do céu, não vai dar. Oh my God. O que é que você vai fazer? Existe um passo a passo na minha sequência de Pablo Dicas que você vai seguir e vai facilitar muito sua vida nessa leitura. As 8 questões que você vai resolver desse texto gigantesco, elas se baseiam nessa leitura e, normalmente, a gente segue ali o que eu chamo de paralelismo linguístico. O que é isso? O que é o paralelismo linguístico? Um paralelismo linguístico, normalmente, é quando tem uma estrutura de texto ou de palavras, de dizer, que ela acaba sendo paralela ou traduzível para alguma outra língua ou algum outro contexto. No caso, estamos falando sobre a estrutura do texto e a distribuição das informações nas questões. Comprovados das últimas edições da UES, o que nós temos é o seguinte: normalmente, a informação da primeira questão se dispõe nos primeiros parágrafos, primeiro ou segundo parágrafo. A informação lá da segunda questão se dispõe no parágrafo 2 e o 3, e assim por diante. Professor, isso é regra, está lá no edital da prova? Não, mas isso é um padrão, normalmente utilizado pela banca que faz a sua prova, para facilitar que as informações ali dispostas fiquem até mais fáceis da banca mesmo produzir a prova. Qual é a primeira Pablo Dica que você vai seguir aqui hoje? Vamos lá. Vamos cheio de dicas. A primeira Pablo Dica do dia, simbora, é com referente à temática do texto. Bom, o que acontece é que nas últimas 4 edições da UES, 4 ou 5 edições na verdade, nós não tivemos ali título nem lead do texto. O que aconteceu é que, na verdade, nas 4 últimas edições, o que nós tivemos ali foi apenas o texto jogado, tá ali o parágrafo se vira. Então a primeira dica que você vai fazer é, o primeiro parágrafo, ele introduz a ideia do texto. O que você vai ler? Pronto. Você vai primeiro ali ler aquele primeiro parágrafo, ou pular logo para a legenda do texto. Normalmente são das 2 fontes mais usadas na UES, que é o The New York Times e o The Guardian. E você vai para essa legenda, ou o primeiro parágrafo, e vai entender sobre o que o texto está falando. Beleza, agora a gente lê as 145 linhas, professor. Não, tenha calma, não se aveste, tem crise. Segundo passo, segunda Pablo Dica que você vai fazer, depois que você sabe qual é a temática do texto, você vai partir ali para as questões. E nas questões, nas 8 questões, você vai simplesmente procurar as palavras-chave. Pronto. O que seriam essas palavras-chave? Você está lendo o item, normalmente a questão não tem um enunciado muito grande, e aí, lá na questão, você vai procurar aquelas palavras que chamam atenção: research, bacteria, study, computer, students. Essas palavras que não são só apenas preposições ou artigos, não. Palavras que chamam atenção. Você vai lá e risca, sublinha aquela palavra. E aí, professor, o que é que eu faço agora? Depois que você fez isso, você tem um pré-direcionamento do que você vai ler e outra coisa, do que você tem que prestar mais atenção. Você agora sabe exatamente, antes de ler o texto, o que é que você tem que procurar. Você não vai ficar ali feito barata tonta, né? Procurando no texto, indo e voltando. Não, isso aí quem faz a concorrência. O que você vai fazer, na verdade,
já tem um direcionamento. E agora você vai brincar de caça-palavras. Quando você for ler o texto, você vai identificar, antes de qualquer coisa, o que eu costumo chamar de marcas tipográficas. O que é isso, meu professor? Marcas tipográficas são aqueles elementos linguísticos textuais que chamam a atenção e se destacam do texto em prosa comum. O que seria isso? Porcentagem, data, nome próprio, alguma informação numérica, por exemplo, um texto que está ali, um trecho que está ali em negrito ou itálico. Essas marcas tipográficas são essenciais. Eu aposto, aqui eu não trouxe aqui um 7 belo, alguma coisa, eu aposto que você 2 contos, que hoje está valendo muita coisa, aposto que você R$2, que você vai encontrar pelo menos um item na sua prova que vai pegar essas marcas tipográficas. Eu aposto que vai ter pelo menos uma questão lá que vai dizer assim, a porcentagem tal daquele parágrafo, aquela data ali, aquela sigla, aquele nome próprio, aquela pessoa disse isso. Pode confiar. Confia. Olha só, essas 3 Pablo dicas que você tem aqui, você vai alinhar completamente o raciocínio. Mas, teacher, né, tem que falar com o trejeito. Teacher, meu querido teacher, tenho dificuldade de ler o texto em inglês. E aí? Bom, na verdade, seguindo a estrutura gramatical da língua inglesa, nós temos ali aproximadamente 50% a 60% das palavras que provêm do inglês de origem latina. Não é tudo do anglo-saxão e das línguas mais antigas europeias e também oriundas da Ásia. Não, você tem de origem latina. Então, boa parte das palavras já vai estar ali muito parecida com o que você tem, por exemplo, em português. É inegável que essa palavra significa estudar ou estudo. Então, quando você tem um pouquinho de paciência, por mais metódico que seja, você vai perceber que ao destacar essas palavras cognatas, que seria o nome que a gente vai usar aqui, cognatos, você vai conseguir ali ter um acervo de praticamente metade de tudo que o texto está falando, sem nem ter que ler o que está realmente em inglês, digamos assim. Não sei se é muito metódico, toma tempo. Sabe o que é que toma mais tempo? É você ler o texto, 145 linhas, Hoje o imediatismo tornou nossa leitura assim, ó. Você lê. O que eu estava lendo mesmo? Aí volta. Aí lê. Volta. Dá uma música de axé já. Meu amigo, isso aí toma tempo. Aí tu ainda vai para a questão, para voltar para o texto, né? Meu amigo, o pessoal fiscal da prova está assim, ô, chapa, vai terminar. Vamos lá, entrega as coisas. Você não vai passar esse perrengue. Tudo que você tem que fazer é seguir esse passo a passo. Primeiro parágrafo, ou título, se houver, entende o que é que o texto está falando. Beleza. Use seu background knowledge, tudo que você conhece sobre aquele assunto. Porém, não cometa aqui um erro, né? Ó fariseu, não cometa este erro. Qual é o erro? Você devia estar lá nas tábuas da Bíblia. Qual é esse erro? De usar o seu conhecimento de mundo aplicado na prova. Professor, não é assim que vive, não, as provas? A gente não aprende as coisas do mundo e aplica? Nem tudo. A gente tem que seguir uma coisa que a gente chama de verdade absoluta do texto. Se no texto, digamos, que ele fala ali sobre o impacto ambiental de países que muito produzem, como a China, o Brasil, os Estados Unidos, e você é uma pessoa que leu um estudo ontem na revista Nature, que fala que esses estudos aí estão incongruentes e que o Brasil nem polui tanto assim, e você leva isso para a prova, vai ter aquela alternativa bem bonitinha para você, dizendo assim, o Brasil não polui tanto não. Vai lá, confia, não faça isso. Se no texto ele não fala sobre alguma coisa, não existe. E aí tem uma coisa que eu sempre costumo dizer, para uma alternativa estar errada, ela não precisa trazer uma mentira. Ela só precisa trazer alguma coisa que ou não foi perguntado ou o texto nem falou. A prova da UES não é uma prova intuitiva. A prova da UES na parte de inglês não é uma prova de você ter um raciocínio que está fora do texto. Não. A prova do UES, na verdade, é uma prova engessada na parte linguística. Então, se essa informação está lá no texto, pode confiar, é muito provável que ela esteja ali igual, Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes só um sinônimo. Lá no texto, ele usa ali a palavra animal, e aqui ele bota wildlife, animal, vida selvagem, mesma coisa. Então, às vezes, ele faz só esse paralelo do texto e da alternativa correta. Beleza?
Show de bola? Eu estou aqui, estou usufruindo do tempo a mais meu, tá tudo certo, tá tranquilo, né? Beleza, show de bola. Massa. Então é o seguinte, o que nós temos aqui, certo? Vamos lá, recapitulando. Você chega lá na prova, sacou? Primeira coisa, não faça inglês por último. Isso é um erro muito comum. O que é que você faz? Vou fazer tudo aqui, física, decorei as fórmulas e tal, tô aqui, o Sam me deu aquelas dicas matemáticas, vou lá fazer a prova, massa, beleza. Mas não deixa inglês por último, não. Você vai fazer uma prova que dura 2 horas, para você se tacar com leitura de 145 linhas, nem eu, meu amigo, eu não aguento não. Então não faça isso. Faça ali no meio da prova, ou no começo, que você já está com gás, a Coca-Cola ainda está fazendo efeito no seu sangue. Então faça dessa ideia, tá? Leu lá o primeiro parágrafo, sabe o que o texto está falando. Professor, quais as temáticas possíveis que eu posso encontrar no texto da UES? Bom, nas últimas edições, nós temos voltados ali para 3 temas principais. Nós temos ali saúde, doenças, infectologia, no caso, o tratamento para outros tipos de vírus, como o Zika vírus, por exemplo, até mesmo Covid. Nós temos ali outro possível tema, economia e globalização. Então você tem que ser uma pessoa que tem que estar antenado, por exemplo, por que hoje nós temos uma superpotência de economia em países em ascensão. O que é um país desenvolvido, de subdesenvolvido em inglês, como é que é o nome disso? E terceira temática possível, social. Certo? Trabalhos sociais, ou então a narrativa de uma pessoa acerca de uma experiência de vida por conta da interação na internet e coisas afins. Você... Opa, caiu, olha só, a concorrência caiu. Você, com certeza, é uma pessoa que tem uma carga literária, uma carga de conhecimento sobre esses assuntos e vai saber entender as palavras que estão lá. Beleza? Perfeito? Meu amiguinho, ó, Pablo Dicas, só sentindo? Cheiro? Isso aqui é o cheiro, ó, da resposta, certo? Tá no ar, tá no ar. E como eu costumo dizer, para você que está me acompanhando aí, vejo você nos outdoors. Beleza? Um abraço, que a força esteja com vocês e a gente se vê na outra oportunidade. Valeu, pessoal. Até mais.